Entrevista. Conversamos então com Luiz Antônio Araújo, jornalista, escritor, doutorando em estudos estratégicos internacionais, colabora com alguns dos principais veículos jornalísticos do Brasil e do mundo, como Folha de São Paulo, Veja, Intercept Brasil e BBC. Cobriu como repórter a resposta dos Estados Unidos ao 11 de setembro no Paquistão e Afeganistão, lá em 2001, a Primavera Árabe no Egito, 2011, a Revolução na Ucrânia, 2014 e a Guerra Civil na Síria, 2014. Como editor, colunista e comentarista, participou também de todas as grandes coberturas de conflitos desde 2001. Foi meu colega num grupo jornalístico do Rio Grande do Sul, no Grupo RBS, como correspondente internacional, onde trocamos muitas vezes e era nossa referência para tratar de Oriente Médio. E por isso faço questão de ouvi-lo nesse momento, com certeza nos trazendo um contexto melhor para que a gente enxergue e saiba o tamanho da preocupação que se instala neste momento. Luiz Antônio Araújo, muito bom dia, bom falar contigo. Bom dia, Sabrina, bom dia, Ledur, e aos ouvintes da Mix. É um prazer falar com vocês. O que a gente precisa chamar a atenção nesse momento, né? Nos esclareça, nos conduza sobre o momento atual, né? Tínhamos ali Israel já entrando, né, dentro de Gaza, naquelas imagens assim de um território destruído e muito com uma ação já muito questionada, mas ainda num combate que se tratava ao Hamas. Depois, uma série de ataques ao Líbano, mas também tendo como inimigo o Hezbollah, então um grupo, só que agora o Irã vem como nação atacando Israel. E aí, a gente foi dormir nesta terça-feira com a informação de que o Irã diz que por ele já acabou, era isso, desde que Israel não responda, mas com a informação de que Israel prepara a sua grande resposta e, do lado do Irã, dizendo que se houver resposta, virá uma reação esmagadora. Esses foram os termos que foram trazidos nessa terça. Ainda ontem à noite, peguei uma parte da fala ao vivo da Kamala Harris dizendo que não hesitarão em defender os seus interesses e, com isso, os interesses dos aliados. E a gente sabe que é uma área de grande interesse porque já repercutiu no preço do barril do petróleo, né? Então, para além da questão humanitária, a gente sabe dos interesses que ali estão. A gente foi dormir assim na terça-feira. Como é que a gente acorda nessa quarta-feira? Sabrina, eu acho que tu fazes uma consideração muito importante. Tudo o que ocorre no Oriente Médio, o que ocorre na região da Palestina, envolvendo Israel, Irã, Egito e as grandes potências, não começou nesta semana, nem neste século. Se trata de um conflito com uma história que remonta pelo menos à metade do século passado, onde cada momento, cada ação de um dos atores tem repercussão sobre o conjunto da região e sobre aquilo que vão fazer os outros atores. Nesse momento mais recente, o que a gente tinha até o início deste ano? Havia uma ação de Israel sobre a faixa de Gaza, um território que desfruta, vamos dizer, de uma autonomia muito pequena, porque Israel se retirou de Gaza em 2006 e repassou o território para a administração do grupo Hamas, mas manteve sobre esse território um controle quase absoluto, permitindo ou vetando a chegada de todo tipo de mercadoria, todo tipo
de material de infraestrutura, ajuda humanitária e assim por diante. Isso fez com que, evidentemente, o Hamas utilizasse Gaza como uma base, como um território sobre o qual realizava as suas operações de natureza militar, as suas operações de terror, a sua vida política girava em torno desse, vamos dizer, quartel-general de Gaza, onde, é bom lembrar, vivem 2 milhões de pessoas que não pertencem, na sua totalidade, ao Hamas, que não são militantes do Hamas na sua integralidade, e que tem naquele território a sua casa, o seu lar nacional. A partir de 7 de outubro, o Hamas lançou uma operação contra o sul de Israel e Israel deu uma resposta esmagadora, que resultou, até o momento, em mais de 40 mil mortos, em torno de 100 mil feridos, e agora, essa semana, imagens de satélite mostram que, passado quase um ano, que vai se completar agora no dia 7, do início dessa nova fase do conflito, Gaza é um território lunar, é um território onde praticamente só restam escombros. O Hezbollah é uma milícia de direção xiita, certo? O xiismo é um dos ramos do islamismo, muito importante no Irã, muito importante no Iraque, muito importante no Líbano, e o Hezbollah, com a sua base no Líbano, se declarou, como sempre tem se declarado, desde que surgiu lá no início dos anos 80, solidário aos palestinos. E com isso, realizou uma série de ações, como disparo de mísseis, disparo de foguetes em direção ao território israelense, que faz fronteira com o Líbano pelo norte. Isso fez com que Israel ameaçasse o Hezbollah de retaliação ao longo desse ano. Nós vimos em vários momentos uma série de ataques e contra-ataques entre Israel e o Hezbollah. Mas o Irã já havia participado, já havia efetuado um ataque do seu próprio território contra o território de Israel no início deste ano. Já havia disparado uma série, um número indefinido de mísseis contra o território israelense. É importante notar que o Irã não faz fronteira com Israel, são países muito distantes, e Israel, evidentemente, já fez ao longo da história uma série de ataques, embora nunca oficialmente reconhecidos, contra alvos e personalidades no território iraniano. O mais importante dos últimos meses foi a morte do líder do Hamas, que se encontrava no Irã para a posse do novo presidente do Irã, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto em território iraniano. Embora Israel não tenha assumido a autoria desse atentado, evidentemente se tratou de uma ação de Israel. Ou seja, nós já poderíamos prever o que está acontecendo agora, que esse novo lado, essa nova fase do conflito envolvendo Israel e o Hezbollah e, por consequência, o Irã, o aliado mais forte do Hezbollah, iria acontecer. Da parte do Irã, não existe interesse em um conflito mais extenso neste momento, existe interesse em manter esse conflito num nível de atrito, de desgaste, com respostas e contra-respostas. Israel não tem condições, evidentemente, de efetuar um ataque decisivo
que acabe totalmente com a capacidade militar do Irã, dado o tamanho do Irã, dada a extensão, o poderio do Irã e as relações do Irã, especialmente com China e com Rússia. Então, o que vai acontecer a partir de agora é muito difícil prever. Israel diz que em todo o Oriente Médio não há área que as forças de defesa de Israel não possam atingir. Mas isso é muito diferente de dizer, por exemplo, que pode infligir um golpe decisivo contra a capacidade de defesa e a capacidade ofensiva do Irã. Ô Luiz Antônio Araújo, um questionamento que se faz, e isso tem saído já na mídia, que atualmente o poderio bélico do Irã, especialmente os mísseis, eles são obsoletos, que a defesa de Israel, o domo de ferro que tanto se fala, é o suficiente para assegurar, digamos assim, uma investida forte do Irã. Do teu ponto de vista, qual é hoje a situação desse poderio bélico do Irã e o risco de Israel sofrer uma investida mais forte, ou teria que aí entrar um outro país, talvez mais rico, mais forte nessa guerra? E aí, já acrescentando a questão do temor que se tem em relação dos anos de enriquecimento de urânio, que sempre se fica nessa tensão nuclear, né, em relação à produção do Irã. O Irã certamente é dotado de muito mais capacidade militar do que qualquer outro país no Oriente Médio depois de Israel. O Irã tem o seu programa de enriquecimento de urânio, um programa que já foi objeto de muita discussão. Ele sofre sanções em função desse programa. Há um longo processo de relação da comunidade internacional com as autoridades iranianas no sentido de buscar controlar e fiscalizar esse programa. O próprio Brasil chegou a participar de iniciativas de negociação no final da década de 2010, ainda no segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse acordo não deu em nada. Essa tentativa de acordo, e o Irã, evidentemente, contra as sanções, apesar das sanções, e por intermédio da colaboração com aliados, ele mantém esse programa. Mas não é o poderio nuclear o principal, vamos dizer, elemento da capacidade ofensiva do Irã. O Irã tem forças armadas terrestres, tem uma frota importante, com capacidade de defender o país de uma maneira muito evidente. O que o Irã tem feito com muito sucesso é se utilizar da sua rede de contatos em todo o Oriente Médio, que inclui não apenas o Hezbollah no Líbano, que não é uma força similar ao Hamas. O Hezbollah tem muito mais capacidade militar do que o Hamas. Os Houthis, que são um grupo xiita no Iêmen, igualmente. Basta lembrar, no caso do Hezbollah, que Israel já invadiu o Líbano várias vezes, desde os anos 80. E em nenhuma dessas vezes Israel foi capaz de esmagar o Hezbollah. A última vez foi em 2006, e a guerra de 2006 terminou de maneira inconclusiva para os dois lados. Então, eliminar
a capacidade do Irã de atingir Israel significa, neste momento, em primeiro lugar, eliminar o Hezbollah e os Houthis no Iêmen. Israel já não conseguiu fazer isso em 2006. Fazer isso significa necessariamente ocupar por via terrestre o Líbano, chegar a Beirute, chegar a áreas em que a presença do efetivo e do arsenal do Hezbollah estão concentrados. A questão é, Israel está disposto a dar esse passo nesse momento? Isso é mais importante do que qualquer ação que Israel possa realizar nesse momento, necessariamente ação aérea sobre o território iraniano. Para quem vai chegando à nossa audiência, estamos conversando com Luiz Antônio Araújo, que é jornalista, escritor, doutorando em estudos estratégicos internacionais e como jornalista cobriu uma série de conflitos nessa região do planeta, no Oriente Médio. Para fechar, a pergunta que sempre vem quando se olha a escalada de um conflito regional, com expressões como guerra total, a pergunta fica: estamos com risco de uma terceira guerra mundial, de envolvimento de outros países que venham e tenham que defender diretamente seus aliados na região ou não? Eu acredito que o que nós vamos assistir nos próximos meses na região do Oriente Médio vai ser uma espécie de teste de força sem envolvimento direto das grandes potências, onde os dois grandes blocos que se conformaram hoje, que de fato existem, de um lado os Estados Unidos e a União Europeia, e de outro lado a China e a Rússia, vão procurar testar suas capacidades, vão procurar experimentar possíveis alinhamentos, possíveis estratégias, sem se chegar a um conflito aberto entre os dois blocos, que seria, vamos dizer, o cenário que nós poderíamos chamar de uma terceira guerra mundial, porque uma guerra mundial é uma guerra aberta entre dois lados com engajamento total. O que eu consigo compreender do conflito neste momento é que ele ainda se mantém em uma escala regional. Lembrando sempre que o Oriente Médio tem uma capacidade muito grande, como nós vimos recentemente na Guerra Civil da Síria, como nós vimos recentemente no próprio conflito de Gaza, de atrair, de sugar as potências, às vezes a níveis, em graus de envolvimento que elas não pretendiam no início, né? A Guerra Civil do Líbano teve um dos momentos decisivos nos anos 80, quando o Hezbollah atacou uma base americana com homens-bomba. E aquilo provocou, de fato, a retirada dos Estados Unidos do Líbano. O que vai acontecer agora? Não podemos nos esquecer do 11 de setembro, né? O 11 de setembro, que foi o maior atentado terrorista da história contra o território americano, foi provocado, não podemos esquecer, pelo envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sabrina. Muito obrigada, Luiz Antônio Araújo. A gente dá uma respirada com essa tua percepção de que não se vai para uma guerra total e aberta planetária. Um rápido comentário do Luiz, eu gostaria, sobre o impacto dessa guerra no Oriente Médio nas eleições dos Estados Unidos, porque no debate dos candidatos a vice-presidente já se usou isso, já que durante a gestão Trump não houve guerra importante, impactante no mundo. E já com Biden há esse princípio de colapso em termos de guerra. Qual o impacto que teria, Luiz Araújo? Aí eu vou te pedir, como jornalista, que sabes como é que funciona aqui a grade da programação, que a gente você consiga ter uma resposta sucinta para uma pergunta ampla. Eu acho que o estrago que a guerra em Gaza e no Líbano tinha que fazer, a eleição americana já foi feita. Eu acho que no futuro nós não vamos
poder dissociar a renúncia de Biden à candidatura do que aconteceu em Gaza, e certamente a gente vai continuar assistindo e vendo consequências disso que está acontecendo lá sobre cada passo da eleição americana até o dia 6 de novembro, com muita expectativa e muito suspense. Muito obrigada, Luiz Antônio Araújo. Obrigada pela participação e pela contribuição que traz aqui ao Jornal da Mix. Um bom dia. Bom dia.